Só Justo, vai. só vai. Ô Bruno, a gente vem acompanhando o processo da campanha eleitoral, né, da corrida eleitoral, e existe uma dificuldade do eleitor decidir previamente, né, o seu candidato, ele sempre fica na dúvida ali, o que é natural, e buscando algumas informações do que é importante para ele. Inclusive, foi um dos questionamentos feito na última pesquisa Quest, que foi encomendada pela IPTV, né, o que perguntando, né, para os eleitores o que é mais importante na hora de decidir o voto. E aí, entre as opções, né, liderando aqui o que foi a escolha dos eleitores de Campinas, 40% diz que é a honestidade. Aí, na sequência, ver ser experiente com histórico de bom gestor, compartilhar as mesmas opiniões, também como eleitor, e aí vai diminuindo as outras possibilidades. Ser novo na política, compartilhar características em relação a gênero ou classe social, ser representante ou indicado por líderes religiosos. Só que são questões que nem sempre são pontuadas durante a campanha, né? Uma falta de atenção, talvez, dos candidatos. Você sabe que você chamou atenção para algo que é fundamental, né, Sandra? É o quanto, na verdade, isso revela, de modo até mais amplo, não só a decisão do voto em si, mas como a gente se socializa no ambiente político e como a gente se relaciona, sobretudo, com a política, dentro de uma chave, vamos dizer assim, da ética e da moral da vida comum, né? Esse é que é o ponto. Perceba, óbvio que a gente vai dizer o seguinte: é desejável que o político seja alguém honesto, alguém que tenha responsabilidade no trato da coisa pública, ou seja, que não seja corrupto, que não roube, que não engane as pessoas. Óbvio, a gente espera isso das pessoas, não só no político, mas em todo e qualquer lugar, né? Sei lá, eu vou comprar uma camisa na loja, eu espero que a pessoa seja honesta comigo, fale do material, da sua qualidade, né? E etc. Então, assim, esse é um ponto fundamental, porque a política é um espaço complicado e delicado por si próprio, né? Porque é aquela história. Estou dizendo que você vai ter políticos que não são honestos e isso está tudo ok, mas muitas das vezes os políticos têm que fazer, têm que tomar medidas, ações, que são ações que vão ser vistas pelas pessoas como ações não tão boas assim ou não tão benéficas assim. Vou dar um exemplo, né? Se você está diante de um quadro onde você precisa dar um aumento de um imposto para poder cobrir, porque o cobertor é curto, para não afetar outras políticas de serviços públicos, você não vai fazer sob a justificativa de que você poderia vir a ser maldoso com a população ou não agir honestamente com a população, né, dizendo para ela o que tem que acontecer. Então, assim, são certos requisitos complexos, né? Esse é um drama eterno da política, né? Vou até resgatar aqui nesse espaço, embora eu fico mais analisando as questões do hoje, né? Mas vou até resgatar aqui, tomar a liberdade de lembrar de uma figura como Maquiavel, que no século XVI vai dizer o seguinte: olha, meus amigos, a política definitivamente não é um caminho que vai levar ninguém para o céu. Só que sem ela na Terra, a vida é o mais completo inferno, é o caos. Né? Ou seja, nós vamos ter que precisar sempre de figuras que vão tomar decisões que às vezes não é necessariamente agradar a um ou outro eleitor, mas esse é o papel do líder, fazer a leitura do que é necessário, para que a partir do que é necessário faça aquilo que for possível. Política é o espaço de fazer aquilo que é possível. Só que esse assunto é um assunto muito importante, porque vai nos mostrando o quanto, de algum modo, muitos olham para a política com o mesmo olhar que olha dentro de casa, dentro das suas relações pessoais, dentro do trabalho e assim por diante. Então é Aham. complicado isso, né? É complicado como coisas do tipo, né, Sandra? Ah, eu vou escolher o político porque parece que ele tem algumas ideias que são inovadoras. Aí você vai ver as ideias inovadoras. Será que são aplicáveis realmente a esse espaço? Eu vejo, por exemplo, e não é de hoje esse fenômeno, né? Tem outros tantos políticos que vêm construindo as suas plataformas em cima disso, da ideia de não ser político. Ah, eu não sou político. Eu sou, sei lá, eu venho com a experiência do meio empresarial, eu venho com a experiência de outra esfera, né, da sociedade civil, e vou aplicar isso aqui e vai dar certo na política. Cuidado, né? Cuidado, porque se tratando de assuntos públicos, você precisa entender que há uma complexidade que é típica do jogo da política em si. Então é interessante sobre o quanto, às vezes, questões mais objetivas, né? Então, a avaliação de uma proposta concretamente, um plano de governo a partir dos pontos principais, não entram tanto nesse escopo das escolhas. E fica uma mistura de fatores, né? A gente sabe que a decisão do voto ela é múltiplos fatores, né? Mas a gente precisa entender que, às vezes, a decisão é vou votar nesse candidato porque ele é mais bonito, ele é mais agradável, ele é mais simpático, né? E simpatia em si não resolve o problema público de ninguém, né, gente? É, e tem muito a ver com os princípios e valores, porque isso não muda, Sim, né, o Bruno? São questões natas ali da pessoa. exato. E o que é perigoso também, muitas das vezes, porque sob esse discurso de, ah, não,
Vamos passar o Brasil a limpo completamente, vamos acabar com todos os malfeitores. A gente foi naturalizando uma certa narrativa de que o espaço da política e as lideranças políticas só produzem coisas que não são necessariamente boas para as pessoas, né? E isso também é um perigo. Como se em outros espaços a gente pudesse produzir as pessoas que são realmente virtuosas, são justas, honestas, né, perfeitas. E não é assim que funciona, infelizmente, né? A política ela vai ser um reflexo do que é a própria sociedade como um todo. Então, por exemplo, se a gente ainda discute corrupção no século XXI, é porque muitas das vezes, no dia a dia, as pessoas são corruptas em outras esferas e trazem isso também, ou potencializam isso, às vezes, por estar numa posição de poder, né? Se muitas das vezes as pessoas não têm clareza de como agir em alguns ambientes, às vezes levam isso também para a esfera da política. Então é muito mais complexo, né, do que aquilo que a gente pode imaginar. Acho que o principal ponto, Sandra, que tem impactado muito e que eu tenho observado principalmente nesse ano nas eleições de 24, é o quanto, na verdade, nós estamos com um novo tipo de linguagem na política como um todo e uma nova forma de relacionamento entre os líderes e os liderados, ou seja, entre aqueles que se colocam na condição de futuros representantes e aqueles que, obviamente, vão votar para serem representados, né? Que diz respeito principalmente a essa interação cada vez mais intensa via redes sociais. E isso também é um perigo que a gente tem que ficar atento, porque a rede social é um recorte da realidade, né? Ela é uma edição da realidade. É por isso que eu sempre tenho comentado, quando você vê, por exemplo, a possibilidade de um debate, de um confronto entre os candidatos, para poder ver a sua capacidade de articulação, como ele consegue conversar, se ele domina ou não domina um determinado assunto, que são coisas às vezes mais analógicas, vamos colocar assim, menos comuns ao mundo digital, porque na minha rede social eu posto o que eu quiser, eu posso dizer que eu sou a pessoa mais maravilhosa e preparada, mas e quando confrontado com a realidade? E quando confrontado com um jornalista, por exemplo, que tem uma habilidade de observar os pontos fundamentais e trazer isso para a discussão e para o debate? É ali que eu vejo o preparo, né? Veja, por exemplo, ontem, para tomar como exemplo aqui, referência que eu estou dizendo, o quanto um debate, como no caso dos Estados Unidos, pode ser revelador sobre posturas, condutas e visões de mundo dos candidatos, né? Então é aquela história. A gente não pode perder do horizonte, eu acho que isso é o pior de tudo, que a política se faz através de um universo dialógico. É diálogo, é debate, é discussão. Isso não mudou. Os gregos que inventaram isso no século 4 e 5 antes de Cristo já tinham passado para a gente a letra de como funciona e tem funcionado assim. Qual é o risco? Que essas novas tecnologias de comunicação e informação roubem, tirem de cena o que é o mais importante da política, que é o processo de construção com o outro, e não por mim a despeito do outro, né? Então esse é o drama maior que a gente vem enfrentando cada vez mais. E aí, como você falou, né, que é importante o diálogo e a gente tem dado espaço aqui para os candidatos, nesta semana especificamente para os candidatos concorrentes à Prefeitura de Campinas também colocarem, né, as suas propostas, assim como também temos o debate desta semana promovido também pela CBN, G1, portal A Cidade On, para ouvir as propostas dos candidatos de Indaiatuba. Vai ser amanhã, às 2h30 da tarde, esse debate que é transmitido ao vivo no DAIO, no nosso YouTube também, começando esse aquecimento às 2h da tarde, já para fazer essa sintonia junto também com os nossos ouvintes. Então, o espaço sempre aberto, o mais democrático possível, para ajudar nessa escolha. O que é fundamental para a gente poder contrastar e ver efetivamente o preparo, né? Tomara que a gente possa cada vez mais migrar rumo a um voto consciente, que seja menos apenas por fatores subjetivos, eles importam, óbvio, sempre vão importar, mas que seja menos por fatores subjetivos e cada vez mais por questões objetivas, né? Afinal de contas, no dia a dia a gente vai ter que lidar com objetividade. Se falta o transporte, vai ter que lidar com objetividade. Se tem problema na redistribuição de água, tem que ser objetivo em como resolver o problema. No campo da educação, da saúde e assim por diante, né? Não só no discurso. E hoje eu quero lembrar Exato. que nós temos a live na Central das Eleições a partir das 7h30 da noite. Ellen Sacconi, eu e Bruno Silva vamos conversar mais e expandir esse papo que nós temos aqui no Café com Política também para debater outras questões que envolvem as eleições e muito falando também da objetividade que o Bruno trouxe, que os candidatos eles precisam ser cada vez mais objetivos nas propostas. Não adianta simplesmente querer, vou melhorar a saúde. Tá, e daí? O que você vai fazer pra saúde? Como? O quê? Então, tudo isso a gente vai debater hoje. A gente vai debater tudo isso hoje a partir das 7h30 da noite com transmissão no portal G1 Campinas e também no YouTube da CBN Campinas. Convite mais do que feito, né? Reitero aí as palavras do querido Felipe Pereira. Espero você também, querido ouvinte da CBN, nessa live para a gente
fazer uma prosa um pouco maior. E, ô, Felipe, tem gente que gosta de tomar café à noite também, viu? Deixa o povo tomar café à noite na live, quem quiser. É você, né? São no caso. hábitos. Cada um com o seu. Perfeito. Bruno, obrigada, viu? Pela participação. Bom cafezinho aí à tarde, à noite também. Obrigado a vocês, gente. Um grande abraço. Abraçando, Felipe Pereira. A gente se vê à noite. Querido ouvinte, também fica convite para a gente se ver à noite aí na internet agora. Um abração. Até Valeu. mais tarde. E água.